Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mas sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Abram também, para referência nossa, lá no capítulo 6 de Provérbios. Os versículos de 6 a 11 também tratam deste assunto. Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E também, capítulo 24, os versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície, coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Muito bem. O nosso assunto nesta manhã é o terceiro na lista das 7 maneiras de viver que são consideradas pelo autor de Provérbios como 7 maneiras inferiores, sobre 7 condutas insensatas para a vida do homem, 7 hábitos que você precisa urgentemente eliminar da sua vida. Nós começamos falando sobre a indisciplina, que nós falamos no primeiro domingo que meditamos sobre isso. Depois nós falamos sobre a insensatez, e agora nós estamos falando sobre o preguiçoso. É o assunto desta manhã, desse grupo de 7. Falar sobre o preguiçoso parece algo até engraçado, chega a ser cômico. Aliás, o próprio provérbio que nós lemos, ou os textos de provérbios que nós lemos, eles têm um tom para o nosso gosto literário, ele tem um tom jocoso, ele tem um tom irônico, é meio cômico quando você lê essas coisas que estão sendo ditas aqui. Afinal de contas, todos nós já ouvimos uma boa história sobre preguiçoso, e nós já vimos gente protagonizando, e talvez até nós já tenhamos protagonizado alguma história assim. Mas o texto que nós lemos aqui do capítulo 26, do versículo de 13 a 16, ele mostra um preguiçoso do jeito que nós conhecemos mesmo na nossa sociedade. Existe uma expressão usada para você se dirigir ou falar de uma pessoa que é preguiçosa. Normalmente nós falamos assim: isso é um come e dorme. Vocês já ouviram essa expressão? Fulano de tal é um come e dorme. Por quê? Porque ele só faz essas 2 coisas na vida. Ele só sabe dormir e comer. E comer ainda, olhe lá, porque dá trabalho, né? Quando eu era criança, eu via muito meu avô contando a história, não vou lembrar o nome, mas tinha um nome provavelmente fictício para um certo cidadão que, de tanta preguiça, ele acabou morrendo. Mas a morte dele foi da seguinte maneira: ele não saía de casa, ele não trabalhava, ele não fazia nada em casa, e ele vivia deitado na cama. Um dia a família dele chegou para ele e falou assim: olha,
você vai morrer desse jeito, né? Ah, mas eu não tenho o que comer, então eu acho que é melhor eu ser enterrado mesmo, porque eu já estou deitado mesmo, eu não tenho o que comer, porque não trabalhava, né? E o fim é que resolveram enterrar o cidadão, né? E aí, no dia do cortejo do velório, iam levando o caixão pela cidade, o cidadão deitado lá, o caixão fechado, e alguém no caminho perguntou: o que ele morreu? Qual que é o problema? Ah, ele morreu de fome. Na realidade ele não morreu ainda, mas vai morrer de fome. Oh, mas que isso? Nós vamos enterrar um homem vivo porque está morrendo de fome? Não, eu faço uma doação, eu dou um saco de arroz para ele. E aí diz que o sujeito bateu lá de dentro do caixão lá, toque, toque, toque lá, abriram a tampa do caixão. Essa é a história do interior, viu? Então não combina com a cidade, né? Mas diz que ele bateu no caixão, abriu o caixão e perguntou: o arroz está com casca ou sem casca? Ela falou: está com casca. Então pode tocar o cortejo. Então a história nós conhecemos, todos nós já ouvimos alguma história de preguiçoso. Preguiçoso é o cidadão que não quer fazer nada mesmo. Ele, segundo o texto que nós vemos aqui, o negócio dele é dormir e comer, se comer não for dar trabalho. Se for dar trabalho, nem comer ele quer comer. Então o texto que nós lemos fala sobre isso. Esses outros dois conjuntos, os outros dois blocos que nós vimos também, fala sobre essa questão da preguiça, tanto do capítulo 6 quanto do capítulo 24 e aqui no capítulo 26. Estas são atitudes, de acordo com o autor de Provérbios, caracterizam um tipo de vida inferior, uma vida que, especialmente alguém que teme a Deus, não pode ter jamais. Preguiça, ela não combina de jeito nenhum com alguém que tem o temor a Deus no coração. E aí, estas figuras caricaturadas de preguiçosos, nós conhecemos bem e lembramos sempre delas. A questão é que a preguiça pode estar muito mais presente na vida da gente do que a gente imagina. E existem várias maneiras desta preguiça aparecer, e nós vamos observar através do texto e de algumas reflexões. A presença da preguiça pode ser muito mais real na minha e na sua vida do que nós imaginamos. O texto ele vai mostrar de forma progressiva esta nocividade da vida do preguiçoso. Então o versículo 13 ele começa fazendo esta primeira comparação aí que ele faz, um preguiçoso com alguém que tem medo de sair de casa, alegando que existe um problema do lado de fora. A segunda comparação, ele compara o preguiçoso a um ferrolho, a uma dobradiça de porta, e vai mostrar obviamente que o preguiçoso é pior do que uma dobradiça de porta. E a última imagem que ele coloca é que o preguiçoso tem preguiça de levar o garfo à boca. Ele tem o que comer, mas ele tem preguiça, ele não tem ânimo nem para comer. E por causa disso, ele se acha alguém sábio, ele se acha talvez esperto, porque ele está vivendo sem ter que fazer nada, porque ele está do lado de dentro de casa se livrando dos problemas que estão do lado de fora, porque ele está economizando suas energias. E o autor conclui: olha, o preguiçoso ele se acha tão sábio aos seus próprios olhos, que ele se acha mais sábio do que os 7 conselheiros que ensinam o bem. Na época em que Provérbios foi escrito, era comum, e isso provavelmente foi aprendido com povos pagãos, era comum em todos os reinos, inclusive lá em Israel também, todo rei se cercar de 7 conselheiros, porque no entendimento de que o número 7 tem a ver com perfeição. Então quando você encontra 7 homens sábios, você encontrou então todo o conselho que você precisa para fazer as coisas de maneira perfeita. E então ele está dizendo aqui que o homem preguiçoso ele se acha mais sábio do que os 7 conselheiros, por isso ele não ouve ninguém, ele só ouve ele mesmo, ok? Então essa é a imagem que o autor está usando, essas imagens para nos falar sobre a preguiça. A palavra-chave obviamente do texto é o preguiçoso. Esse é o ponto. Na língua hebraica isso é sempre importante lembrar que isso é uma poesia. Então a maneira como o texto está organizado não é de uma maneira lógica para me fazer entender 3 pontinhos no texto. O texto é organizado como uma poesia. Na nossa língua eu não tenho a sonoridade, mas na língua hebraica o proferir desses salmos, deste texto de Provérbios,
gera uma sonoridade, como esses poemas que nós temos também na língua portuguesa. E a organização das imagens é feita não por uma ordem lógica, mas é feito por uma ordem poética, né? Quando nós olhamos para esse texto também, ele nos remete a uma imagem que está sempre relacionada com o animal. O versículo 11 já tinha feito isso. Quando nós estamos falando do insensato, a ideia de mostrar o insensato lá como um cão que volta ao vômito, ela está presente também quando nós lemos sobre o preguiçoso no capítulo 6, que ó preguiçoso, vai ter com a formiga, comparando um homem preguiçoso, ou diminuindo um homem preguiçoso, tornando-o menor do que uma formiguinha. A ideia em Provérbios dessas comparações é sempre gerar um movimento de reação pela vergonha, né? Quando ele faz essas comparações, ele quer que o sujeito se anime a fazer alguma coisa para ele sair dessa comparação que é muito ruim. E especialmente do preguiçoso, ele vai comparar o preguiçoso com uma dobradiça de porta, só que a dobradiça é mais útil, porque a dobradiça, ela abre a porta para o cidadão entrar dentro da casa, e o preguiçoso nem isso faz, né? Essa palavra que está traduzida aí para nós, um termo que não é muito comum, né? Versículo 14, como a porta se revolve nos seus gonzos. Gonzos são dobradiças, isso é um nome diferente para dobradiças. Ele fala assim, como a porta se revolve nos seus gonzos, a porta nunca sai de dentro de casa e ela está sempre abrindo ali, mas no interior da casa. Ele está dizendo assim é o preguiçoso, ele se move, mas sempre dentro da casa, com uma diferença. A porta dá acesso para que as pessoas entrem, ela fecha, gera segurança, mas o preguiçoso não, ele não tem nenhum tipo de utilidade dentro da casa. Então, fazendo essas comparações com coisas pequenas, aparentemente insignificantes, ele está mostrando que o caminho é que essas pessoas façam a constatação do que elas realmente se parecem, e sintam vergonha disso, e se animem a mudar. Então é esse o caminho, a linha que o autor de Provérbios toma para tratar desses assuntos. As duas primeiras imagens que nós temos aí, do versículo 13 e versículo 14, elas vão mostrar que o sujeito que é preguiçoso, o problema dele, antes de ser a preguiça, é um problema de medo. É um problema de medo. Isso não é para justificar o preguiçoso. Isso é definitivamente para sentenciá-lo. Por quê? Porque o problema dele é que ele não quer sair da sua zona de conforto. Ele chega a ter um medo irracional. Quando o texto diz que o preguiçoso olha para o lado de fora de sua casa e diz, tem um leão lá fora, tem um leão na rua, eu não vou sair daqui. O que ele está, no final das contas, fazendo? Ele está encarando a vida de uma maneira tão ruim, tão difícil, que a ilustração para essa maneira como o preguiçoso olha a vida correndo lá de fora da casa, é como se ele estivesse enxergando algo extremamente violento, algo extremamente terrível, algo horroroso, do qual ele tem que fugir e tem que se proteger a todo custo. Então esse medo irracional toma conta dele de tal maneira que ele acaba gerando para si mesmo um bom motivo para não sair de dentro de casa. E aí nós temos um contraposto com o imaginário comum nosso, que quando a gente pensa num sujeito preguiçoso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele é um vagabundo, né? Me perdoe o termo, mas é isso que vem. Isso não é um vagabundo, não gosta de trabalhar. Mas o que transformou esse cara num vagabundo, primeiramente, foi medo. Foi medo. Medo de encarar a vida. Medo de encarar os desafios. Medo de encarar o lado de fora da sua zona de conforto. Ele não quer perder aquele lugar seguro onde ele está. E por causa disso ele acaba aceitando esse tipo de vida inferior, que é o tipo de vida do preguiçoso, e vive ali, naquele mundinho dele, onde aparentemente ele tem segurança. O problema é que o texto vai mostrar que esse lugar onde ele tem segurança vai se tornar um desafio para ele mesmo, porque ele vai se trancar ali dentro, e o desânimo e o medo dele de sair da zona de conforto vai transformá-lo numa pessoa tão indisposta com tudo, que vai chegar ao ponto em que ele só vai querer cama. Primeiro ele quer ficar dentro da casa, não quer sair porque está com medo do que tem do lado de fora. Depois ele só quer ficar deitado. Isso significa que ele está se afundando ainda mais.
Se o medo que ele tinha de sair do lado de fora está dentro dele, obviamente agora o medo dele é o medo de agir, é o medo de ficar em pé, é o medo de fazer alguma coisa. Então ele vai para a cama. E daqui um pouco ele não quer mais que acendam as luzes da casa. E por fim, alguém chega e oferece comida e ele não quer, porque isso vai dar trabalho, porque ele vai ter que levar esta comida à boca e vai ter que mastigar isso. Não gerado por medo ou por coisa assim, mas quando nós lidamos com uma pessoa que está muito enferma, que passa muito tempo trancada dentro de um quarto, seja do hospital ou de uma casa, e depois um certo tempo em cima de uma cama, é natural. Qual que é a próxima coisa que essa pessoa terá problema? Vai chegar uma hora que ela não quer mais se alimentar. Isso acontece com todo mundo, né? Aquele sujeito que está passando por um problema de saúde, de forma justificável, mas aquele que é preguiçoso, de forma injustificável. Mas ele deixou que este medo irracional da vida, do trabalho, da ação, tomasse conta de tal maneira do coração dele, que ele vai se afundando num modelo de vida que é irracional, que é ilógico e que só vai trazer prejuízos para ele primeiramente e também para quem está perto dele. Então os provérbios que são usados aqui, eles chegam quase a satirizar o preguiçoso, mas ao mesmo tempo eles estão mostrando uma coisa muito séria, mostrando esse homem que está com o coração cheio de medo, que tem uma vida completamente inútil, que é a comparação do versículo 14, ele está comparado com uma dobradiça, mas inferior à dobradiça, porque ele não produz nada de útil dentro da sua casa, e por fim uma vida autodestrutiva, né? Então é uma vida de medo, de sair da zona de conforto. Depois essa vida de medo de sair da zona de conforto leva a uma vida de inutilidade, e por fim leva a uma vida autodestrutiva. O sujeito não é capaz de fazer a manutenção básica da sua vida. A pergunta que surge antes do versículo 16 é: como é que uma pessoa se vê dentro de uma situação dessa? Ela não vê como o autor de Provérbios está mostrando. Ela não se vê como um medroso, ela não se vê como inútil, e ela não se vê como alguém autodestrutivo. Ela, por outro lado, vai se ver como alguém sábio. Por quê? Porque aos olhos desse preguiçoso aqui do texto, loucos são os que saem de casa, inúteis são os que gastam as horas do seu dia em outro lugar senão na própria cama. E desperdício de esforço e de energia é aquele que perde tempo, inclusive levando o garfo à boca. Inteligente e esperto é o que está dentro do quarto, trancado, deitado, não perdendo tempo nem energia nem com a comida. O preguiçoso, ele se vê sábio aos seus olhos, e como eu acabei de citar, ele se vê tão sábio aos seus olhos que ele se acha mais inteligente do que os 7 conselheiros que servem na corte real aconselhando o próprio rei. Esta é a loucura da preguiça, como ela é descrita aqui. O autor não dá nenhum caminho de como resolver esse problema, especialmente aqui no capítulo 26, desses versículos de 13 a 11, ele não dá. Lá no capítulo 6, ele dá ele faz uma alerta na comparação do preguiçoso com a formiga, e diz: olha, vai aprender com a formiga, vai aprender a ser prudente com ela, a ser trabalhador, trabalhar no inverno, guardar, reservar. Ele dá esse incentivo e faz o alerta: se você vive como um preguiçoso, você vai perder tudo que você tem. E aí tem aquela repetição que nós lemos nos versículos do capítulo 6 e do capítulo 24. Um pouquinho de descanso aqui, mais um tosquenejar aqui, mais uma paradinha aqui, e quando você vê, tudo que você tem foi gasto e foi perdido, porque você passa a maior parte do tempo descansando, você passa a maior parte do tempo dormindo, você passa a maior parte do tempo sem produzir nada. Ele fala: esta pobreza, ela virá sobre a sua vida de forma como um homem armado chega para roubar o que você tem. Você vai perder tudo. Ok. Ele só mostra a gravidade e só faz esses alertas, mas não ensina qual que é o remédio para a preguiça. E esta é precisamente a pergunta nossa nesta manhã: qual é o remédio para a preguiça? Bom, com certeza o remédio em toda a Bíblia, para todos os problemas que a própria palavra de Deus levanta, o remédio é Jesus. Sem dúvida nenhuma é Jesus. O remédio é o Senhor. E esse remédio para nós, ele pode ser facilmente acessado
com aquilo que nós já conhecemos sobre a palavra de Deus. Vamos lembrar um pouquinho sobre o que a Bíblia, de forma geral, ensina sobre qual o propósito da nossa vida. O nosso catecismo, tanto maior quanto breve, tem como primeira pergunta, entre as perguntas do catecismo, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem não é ficar dentro de casa trancafiado com medo de trabalhar. Não é ficar sobre uma cama, deitado, inutilizando todas as horas do seu dia. O objetivo principal do homem não é definhar numa cama sem se alimentar daquilo que o próprio Deus fez para ele. Qual é a finalidade principal, o objetivo primordial da vida de um homem? Segundo os nossos catecismos, inspirados na Escritura, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora, como é que o homem faz isso? À luz da Bíblia, o homem faz isso com trabalho. Quando Deus criou Adão, criou também este mundo perfeito em que Ele colocou, criou também um jardim para que Adão ficasse lá, e imediatamente fez o que com Adão? Deu trabalho para ele. Adão deveria viver para a glória de Deus, mas como que Adão vivia para a glória de Deus naquela época em que o homem não tinha pecado ainda e ainda não existiam igrejas para ajudar homens pecadores a reencontrar o seu caminho? Como é que Adão glorificava a Deus? Ele glorificava a Deus fazendo o seu trabalho bem feito. Deus deu uma ordem para ele que ele deveria dar nome aos animais, e ele fez isso. E como é que eu sei que ele fez isso? Ele fez isso porque ele mesmo chegou à conclusão, depois de estar com todos os animais criados por Deus, ele notou que todos tinham macho e fêmea. Ou seja, para ele fazer essa observação, ele fez lá uma estatística para o Senhor. Olha, dei nome para todos, tem animal aquático, tem animal terrestre, tem aves. Agora tem um detalhe que eu observei: todo mundo tem companhia. Ou seja, como é que ele tira essas constatações? Como é que essas constatações aparecem lá em Gênesis, nos primeiros capítulos? Aparecem por quê? Porque Adão estava trabalhando no Éden. Porque esse é o propósito de Deus. Estudando tanto a carta aos Efésios como a carta aos Colossenses aqui na igreja algum tempo atrás, eu falei e reafirmo: preguiça é incompatível com o cristianismo. Porque quando nós olhamos para o cristianismo ele é uma chamada à reorientação da nossa vida. E quando a minha vida está reorientada como Deus planejou que ela fosse, trabalho faz parte primordial da vida. Quem está pensando que vai passar a eternidade sem fazer nada, então você está pensando errado. Porque o trabalho já existia antes da queda. Ou seja, trabalho não é consequência de pecado. E quando um coração é reorientado pela palavra de Deus, e quando nós somos trazidos à comunhão com Deus, pela ação redentora de Cristo Jesus, se tem alguma coisa na nossa vida que é reorientada de forma bem nítida, é a disposição para o trabalho, é a disposição para servir, é a disposição para usar os seus talentos, primeiramente, para que Deus seja glorificado através do que você faz. Não é primeiramente para suprir minhas necessidades, não é primeiramente para que eu adquira riquezas, para que eu me torne alguém importante, ou para que eu tenha poder. Primeiramente eu trabalho para quem? Para servir ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo diz: quer eu esteja comendo, quer eu esteja bebendo, ou quer eu esteja fazendo qualquer outra coisa, a mais fundamental e mais doméstica e mais trivial da minha vida, eu devo fazer tudo para o Senhor, para a glória do Senhor. Porque nós existimos por meio dele, nós existimos para ele, toda a nossa vida inicia e termina em Deus. Então a preguiça não pode fazer parte da minha vida, porque a preguiça ela faz o quê? A preguiça atrapalha eu cumprir o propósito para o qual eu existo. Então o autor de Provérbios ele nem precisa trabalhar esses pontos, porque para qualquer pessoa que conhece o Senhor, que tem temor ao Senhor, essa pessoa vai saber que em Deus eu não tenho nenhuma recomendação na orientação que Ele dá para a minha vida para que eu fique parado. Muito pelo contrário,
Deus nos colocou em movimento e a nossa vida deve ser um movimento constante de glorificação a Deus, através do trabalho, através dos relacionamentos, através da prudência, através do estudo, através daquilo que o próprio Deus estabeleceu como meios ordinários para que eu cresça, me desenvolva, faça muitas coisas, produza muitas coisas. Então, o simples fato de saber que existe um Deus e que esse Deus é o meu Criador, Ele tem um propósito com a minha existência, já é uma resposta muito joia para a questão do trabalho, porque me mostra qual o propósito da minha vida. Meu propósito não é viver deitado, trancafiado dentro de uma casa até morrer de fome, por indisposição para comer. Então, tome cuidado. Se o seu coração está se enchendo de medo da vida, medo de sair de casa para trabalhar, medo de ir conversar com as pessoas, medo de se relacionar, eu não vou entrar pelo campo aqui da medicina, não vou entrar por esse caminho, mas antes de sair por aí, eu estou com depressão, eu não quero mais sair de casa, às vezes sem até conversar com o médico, sem saber se isso está acontecendo realmente, você pode estar na realidade com o primeiro sintoma da preguiça, que é o medo de sair da sua zona de conforto, medo de ser, medo de fazer, medo de servir. Eu contei para os jovens ontem, o pastor Herbert postou esses dias na internet e ele comentou comigo uma devocional falando sobre o bonsai. Bonsai é aquelas árvores pequenas que os japoneses têm em casa para decorar suas casas. E no texto ele diz, olha, eu achava que bonsai era uma planta específica, que não crescia, que ficava daquele tamanho. E depois eu descobri que na realidade qualquer planta, qualquer árvore pode ser um bonsai. Porque bonsai na realidade é uma técnica de manter a planta em miniatura. E essa técnica é feita através da poda. E de usar algumas amarras, de limitar o espaço das raízes para que não tenha força para crescer tanto, mas ao mesmo tempo ela se torne uma planta adulta pequena. Ele estava dizendo, muitas vezes nós vivemos assim também como um bonsai. Deus nos deu talentos, força, tempo e ambiente para crescer, para nos tornar fortes e para produzirmos muitas coisas. Mas nós deixamos que, primeiramente, nós mesmos nos limitemos, dizendo, você não pode fazer isso, você não vai dar conta de fazer aquilo, cuidado, não saia da sua zona de conforto, eu não vou me expor, e o medo da vergonha, e o medo de que alguma coisa dê errado, e aí você vai se mantendo pequeno. Ou às vezes você dá ouvidos demais para as pessoas que não querem que você cresça, que você faça, então você fica ouvindo o sujeito que diz, você não vai conseguir fazer isso, é melhor você nem tentar, fica na sua que é melhor. E no final das contas você vai vivendo ao longo da vida, se tornando um bonsai. Deus te fez para ser uma árvore frondosa, mas você mesmo, talvez por preguiça gerada pelo medo de sair da zona de conforto, você foi se limitando e foi se mantendo nessa condição de alguém em miniatura, de alguém medíocre, de alguém que está abaixo da média, simplesmente porque você está com medo. Medo esse que aqui em Provérbios é chamado de preguiça. Então cuidado, porque nem sempre o preguiçoso é aquela caricatura que a gente sabe e conta nas piadas de longe, o fulano é um come e dorme. Às vezes eu estou vivendo da mesma maneira. Eu estou acomodado dentro da minha zona de conforto, tenho medo de sair, estou vivendo sem produzir muitas coisas, simplesmente ali, porque ali está confortável e está bom. Cuidado, Deus não quer que você seja um preguiçoso, Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você conquiste coisas, e Deus quer que você faça tudo isso, primeiramente pela motivação certa, que você faça isso para a glória dele. Há um segundo caminho também para nós tratarmos a preguiça, e esse caminho é olhar especificamente para o Senhor Jesus. Se num primeiro momento, quando eu olho para a história que a Bíblia me revela sobre Deus, eu sou levado a considerar o propósito da minha existência, que é viver para a glória de Deus, e isso envolve trabalhar e servir ao Senhor com o meu trabalho, com o meu talento. Num segundo momento, a Bíblia, de uma maneira muito mais específica, mostra o exemplo de Cristo como o supremo exemplo da minha vida. Vejam só, onde Cristo estava? Filipenses fala que ele estava no céu, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, deixando o céu e vindo aqui, como homem.
para fazer o quê? Para servir, primeiramente ao seu Pai e também a todos os eleitos de Deus, porque ele veio viver, trazer o Evangelho, anunciar o Evangelho debaixo de grande oposição e por fim se entregar naquela cruz, sacrificando a sua própria vida em resgate da nossa, ou seja, um trabalho extremamente sacrificial, um trabalho inigualavelmente sacrificial. E ele mesmo, diante dos seus discípulos, diz: eu vim para servir e não para ser servido. A palavra traduzida ali como servir é trabalhar. Eu vim para trabalhar. Ou seja, o exemplo do Senhor Jesus deveria ser absolutamente suficiente para me fazer, como um cristão, trabalhar e não sentir medo de sair da minha zona de conforto. Existe área de conforto maior do que estar no céu, sendo filho de Deus, servido e adorado por todos os seres celestiais? Não existe. Mas Jesus abriu mão disso, para vir aqui trabalhar e trabalhar arduamente, enfrentando não só a vida de ser humano, mas enfrentando também a oposição de todos os homens contra ele durante o tempo que ele viveu. Então o exemplo de Jesus é o exemplo de alguém que trabalha. Naquela manhã que eu estou indisposto de sair de casa, segunda-feira tem que acordar cedo, ir para o trabalho, depois tem que ir para a faculdade, nessa manhã indisposto, nós precisamos lembrar que Jesus, ele lá na eternidade, em algum momento, chegou o dia em que ele deixou a sua glória e veio aqui para nascer como um bebê e viver como um homem. Esse é o exemplo de Jesus. Quando ele chegou aos 33 anos, ele sabia que chegou um momento que ele ia ter que enfrentar a cruz. Ele ia ter que ser moído pelas nossas transgressões. Mas ele não recusou, ele não parou e ele não abandonou a sua missão. Ou seja, Cristo é o supremo exemplo de trabalho para o meu coração e para a minha vida. E por que não dizer que o Espírito Santo de Deus implantado dentro de nós nos leva a que tipo de ação? O Espírito Santo dentro de nós nos leva a trabalhar. Vamos lembrar, Gálatas, capítulo 6, versículo 22, tem a descrição de um fruto, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito me leva a amar, e amar dá trabalho ou não dá trabalho? Amar dá trabalho. Me leva a ser bondoso. Ser bondoso, dá para ser bondoso deitado numa cama sem fazer nada? Não. Ser bondoso envolve o quê? Trabalho. Trabalho. É interessante que Paulo aí em Gálatas mesmo diz: olha, aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe para ter inclusive o que dar para os outros. Ou seja, o que o Espírito Santo faz com a minha vida? Ele me faz produzir um fruto que envolve trabalho do começo ao fim. Longanimidade. Longanimidade dá trabalho ou não dá trabalho? Longanimidade é você insistir, continuar caminhando ao lado de uma pessoa, dentro de uma circunstância, quando nada acontece. Trabalho. Benignidade. Domínio próprio dá ou não dá trabalho? Gente, talvez domínio próprio seja uma das coisas que mais dá trabalho para o ser humano. Domínio próprio. Porque o teu coração, a tua mente está lá dizendo: vai para casa dormir. Você fala: não, tenho que dominar esses instintos. Então, a Trindade é o remédio para a preguiça. O Pai, ele tem um plano para a minha vida, e o plano é trabalho para a glória dele. O Filho me dá um modelo de como viver, que é servindo e trabalhando. O Espírito alimenta o meu coração com o que eu preciso para trabalhar. Ele produz dentro de mim amor, ele produz dentro de mim desejo de ser bondoso, de ser benigno, longânimo, domínio próprio. Então qual que é o remédio para a preguiça? O remédio para a preguiça é Deus. Esse é o remédio para a preguiça. E então o autor de Provérbios obviamente não está apontando esse caminho aqui nesse texto, mas no conteúdo, no contexto geral do livro, ele está apontando o caminho para nós, porque o caminho é exatamente Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu me relaciono com Deus, eu não posso ser um preguiçoso. Isso então para nós tem uma aplicação muito, muito séria e importante. Você é um cristão? Então veja uma coisa: um cristão não é preguiçoso.
Se tem preguiça na sua vida, se tem preguiça na nossa vida, é que nós estamos precisando conhecer mais de Deus e obedecer mais a Deus. Porque quem conhece a Deus e o obedece, não entrega o seu coração à preguiça. Não vive com medo, porque sabe que a minha vida foi escrita por Deus e está nas mãos de Deus. Não precisa ter medo do leão que está do lado de fora. Não precisa ter medo do gigante que está do lado de fora. Porque quem luta as minhas batalhas é o Senhor. O que eu preciso é saber qual é a minha obrigação. Minha obrigação é sair e ir fazer o meu trabalho. Eu não preciso ter medo da vida. Não preciso me trancafiar dentro de casa. Porque Deus me deu saúde. E Ele me tira a saúde. Se eu vivo, para o Senhor eu estou vivendo. Se eu morro, é para o Senhor que eu vou. Então não preciso ter medo nem da vida e nem da morte. Então, nós todos somos desafiados pela palavra de Deus a cultivar uma vida de trabalho e de disposição de serviço constantemente. Que Deus nos ajude a olhar para a palavra de Deus, a observar o exemplo do Senhor Jesus e viver com toda a disposição, trabalhando e servindo ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos verdadeiros trabalhadores, servos, não só na nossa vida cotidiana, nas questões que envolvem as necessidades materiais da nossa vida, mas que sejamos trabalhadores também no reino de Deus, servindo ao Senhor, fazendo discípulos de Jesus, anunciando o Evangelho como o Senhor Jesus nos ensinou. Cristão de verdade gosta do trabalho, procura trabalho e faz o trabalho com coração de servo, faz o trabalho como quem está ali para servir, não como alguém que está ali para usufruir de alguma coisa.